Bom, vamos lá, pessoal. Continuando nosso estudo de funções, hoje a gente vai ver uma classe de função que é basicamente a classe exponencial, tá? Funções chamadas funções exponenciais. Antes de começar falando o que é, definindo, tá, essas coisas, eu quero dar um exemplo assim para que meio que aborda a grandeza desse problema, tá? Então vamos lá. Tem um exercício na lista, se eu não me engano, na lista 3 da semana 3, que era para você, enfim, acho que não tinha linguagem de função ainda, então vocês tinham que fazer alguma conta que estava envolvido em você pegar um papel, cortar o papel pela metade, sobrepor esses papéis, cortar pela metade, sobrepor e fazer esse procedimento aí indefinidamente, e aí ele pediu alguma coisa lá, que não me interessa, eu quero só essa questão desse procedimento de pegar papel, cortar, sobrepõe, corta, sobrepõe, corta, sobrepõe. Cortar na metade, tá? Então vamos por o seguinte. Então esse é o meu problema inicial, tá? Eu tenho essa folha aqui que eu estou falando, cortei e eu vou chamar esse procedimento disso, né? De pegar um papel, cortar no meio, sobrepor e cortar de novo. E vamos supor que eu posso repetir isso aqui indefinidamente, tá? Fisicamente é impossível em algum momento, mas não vamos nos preocupar com isso. Vamos supor que a gente consegue sempre sobrepor e dividir no meio, não importa quantos papéis tenham ali. E tenho esse seguinte dado também. A distância entre a Terra e a Lua é de 384.400 quilômetros. E eu vou supor que a espessura desse papel que eu estou cortando é de 0,2 milímetros. Tá? Bom, observa a primeira coisa, só para você ter uma ideia de grandeza. Se eu tenho aqui... Aqui está em quilômetros, tá? Então lembra que 1 quilômetro, na verdade, eu tenho que multiplicar aqui por 10 a sexta para obter esse número aqui em milímetros. Agora eu tenho duas coisas medidas em milímetros. Então eu tenho 384.400 vezes 10 a sexta e eu tenho essa unidade 0,2. E a pergunta que eu quero fazer é o seguinte: quantas vezes eu preciso fazer esse processo, tá? De pega papel, corta papel, sobrepõe, para obter uma pilha de papéis que vai da Terra à Lua. Tá? Eu quero que vocês imaginem assim, tipo, é um problema assim absurdo, né? Obviamente, como qualquer um dos problemas matemáticos que a gente traz em aula assim, para ser esdrúxulo mesmo. Mas eu quero que vocês tenham uma ideia assim, tipo, um chute, tipo, vocês forem pensar, só para ter uma ideia, tá, das diferenças desses números. Então, como eu falei, esse número aqui, então, esse número, 384 quilômetros, eu posso ver ele como sendo 384,4 vezes 10 a nona milímetros. Esse número aqui, comparado com esse aqui, então quando eu fizer a fração 3844 vezes, 0,4 aqui, vezes 10 a nona, dividido por 0,2, isso aqui está dando na casa de, deixa eu pegar aqui que eu tenho a cola, está dando na casa de 1,922 vezes 10 a 12. Se você pensar, enfim, esse número é muito grande, né? Tipo, é difícil às vezes ter noção desses números, né? Ficou meio viral, né, recentemente, essa questão do... Se você transformar em 1 milhão, quantos milhões de segundos, quanto tempo é, quantos bilhões de segundo, quanto tempo é, né? Então, você tem essa relação para ver quão grande é o bilhão com relação ao milhão. Aqui eu estou na casa do trilhão, tá? Só para ter uma ideia. Então, isso aqui, se eu comparar isso com o PIB do Brasil em dólar, é maior. Então, isso aqui é um número grotesco, tá? De grande. Eu fiz essa conta só para vocês compararem o quão grande é essa distância com relação a essa espessura que eu tenho de papel. Tá? Então, a minha pergunta é a seguinte. E eu quero resolver essa pergunta hoje ao longo da aula toda. Eu vou dar uma ideia, responder, e depois a gente vai tentar entender o que está envolvido na resolução desse problema. Alguém tem alguma ideia de quer chutar um número aí? É contra-intuitivo, né? É uma questão... Se você já viu, você vê que são poucas de fato e é um negócio meio contra-intuitivo, mas aí que está a graça do problema. Bom, todas as informações que eu joguei para vocês foram justamente para
induzirem vocês ao erro, né? Falando dessas grandezas aqui, como se um problema fosse um problema linear, mas não é, né? É um problema de ordem exponencial. E é isso que a gente vai ver. Vamos tentar modelar um pouco esse problema, tá? Deixa eu voltar aqui. Se vocês lembrarem, então isso aqui já não me interessa mais, isso aqui era só título de curiosidade. Se vocês lembrarem, essa função aqui, né, que associa o número de cortes que você vai fazer no papel com a quantidade de papéis que você vai ter ao final, ela era dada da seguinte maneira, né? Então, essa função aqui é a função que vai dos números naturais, em R, e onde aqui eu estou pensando o número de cortes que eu faço, e aqui o número de... Vamos colocar assim, tá? Só para ficar fácil, papéis. Tudo bem? Então, se eu não faço nenhum corte, eu tenho um papel, não muda nada. Se eu faço um corte, agora eu fiz um corte, então eu tenho 2 papéis, eu cortei a metade. Se eu faço um segundo corte, significa que eu sobrepus esses 2 papéis e fiz um novo corte. Então, cada um desses 2 me gera 2 novos. Tá? E assim por diante. Se eu fizer agora um terceiro corte, aqui eu tenho 4, cada um desses 4 eu vou cortar ao meio, e eu vou obter 2 vezes cada um deles. 2 vezes 4. Que eu vou pensar como sendo 2 vezes ao cubo. Aqui eu vou pensar 2 vezes ao quadrado. Aqui eu vou pensar 2 vezes a 1, aqui 2 vezes a 0. Bom, tá claro, então, qual que é a função que está por trás disso, né? Então, se eu faço n cortes, ao final desse processo, eu vou ter 2 elevado a n papéis. Pedacinhos de papéis lá. Que vão estar sobrepostos. Próximo passo. Então, eu já sei que essa aqui é a quantidade de papéis que eu tenho. Então, eu vou multiplicar agora esse número pela espessura do papel. E tenho que saber quantas vezes, ou seja, qual é esse n aqui de cortes que vai me dar esse número aqui absurdo. Tá? Então, eu vou montar a seguinte equação, no final das contas. Então, agora em termos de distância, né? Então a distância de n cortes vai ser 0,2 milímetros, tá? Vezes 2 elevado a n. Isso aqui vai ser dado em milímetros. E eu quero saber qual que é o valor de n, né? Então, para qual n, eu vou ter que... O dn é aquele valor que eu coloquei lá, que é 384,400. Lembra que o valor disso aqui era em quilômetros. Mas como a minha distância está sendo dada em milímetros, eu preciso transformar essa distância aqui para milímetros. Então, eu tenho que multiplicar por 10 a sexta. Tá bom? 1 quilômetro são 1.000 metros são 1.000 milímetros. Então, fica 1.000 vezes 1.000, 10 a sexta. Então, eu preciso resolver essa equação, né? Quanto que vale o dn? Por outro lado, dn vale 0,2 vezes 2 elevado a n, igual a isso aqui. 384,400, 10 a sexta. Aí eu posso passar esse 0,2 dividindo. Quando eu passo esse 0,2 dividindo, eu vou ficar com 1922. E aqui eu vou colocar umas potências em evidência para dar 10 a nona. Bom, a gente chegou num negócio desse tipo. Então, para resolver esse problema que eu propus para vocês, eu tenho que achar qual n que vai satisfazer essa igualdade. Bom, não tem Bhaskara que te salve aqui, né? Não tem um jeito de resolver, tipo, como a gente está acostumado a resolver equações, né? Onde a variável não é potência, ela é, é um termo aqui, digamos assim, base, tá? Eu vou dar a resposta para vocês. Esse n aqui é igual a 41. Então, de fato, é um número pequeno, comparado à grandeza do negócio, né? Então, 41 comparado, se você for comparar na proporção que estava antes linear, né? Desse número dividido por 0,2, que era da ordem da casa de trilhões, aqui você tem 41. Tá, o que quer dizer isso? Nada. Quer dizer que você tem um jeito de descrever coisas que aumentam muito rápido. Tá? Eu usei esse exemplo porque esses exemplos são palpáveis, né? Tipo, você pega uma coisa muito pequena, você sabe que é muito pequena, compara com uma coisa muito grande e vê que não está tão longe assim, né? Segundo esse processo.
Isso aqui você pode aplicar, por exemplo, para a taxa de infecção de Covid, por exemplo. Só que aí você tem que entrar nos detalhes de questão de tempo, que eu não quis entrar. Você pode se perguntar sobre mitose de célula, que acontece também nessa questão exponencial, sofrendo mitose. Enfim, você tem um monte de cenários que você pode aplicar isso daí. Você pode aplicar, inclusive, esse conceito até para você ver que aquele esquema de pirâmide financeira lá vai dar ruim em algum momento. Tá? Enfim, é divertido. Eu quis só exemplificar para vocês o que vai ser o problema de hoje. E como é que a gente resolve esse problema, né? Porque eu virar para você aqui e falar que dá 41 é quase que inacreditável em algum momento, né? Você teria que, de fato, sei lá, botar 41 aqui, fazer essa conta esdrúxula de novo e ver que dá um número maior que esse número da direita aqui. Tá? Mas a gente vai ver um jeito de calcular isso. Tá? E esse é o objetivo da aula de hoje. Então a gente vai acabar voltando várias vezes nesse exemplo aqui, cada vez com ferramentas novas para tentar resolver esse tipo de problema. Agora sim, eu começo oficialmente a aula definindo o que é uma função exponencial. Tá bom? Então, função exponencial vai ser sempre da seguinte maneira, tá? Vai ser uma função, em geral, de R para R. Eu não vou me preocupar muito, nesse primeiro momento, com quem é o domínio e quem é o contradomínio da função. E vai ser uma coisa do tipo A vezes B elevado a X. Tá? Você pode esquecer o A por um momento aqui, porque a gente já viu como que se comporta a função quando você multiplica tudo por um termo, né? A gente já sabe mais ou menos como é que funciona. Você meio que comprime a função. Então, eu não vou me preocupar muito com A, mas o B é importante. Tá? O B eu vou ter que supor que ele é positivo e é diferente de 1. Tá? Por que eu tenho que fazer isso? Vamos entender primeiro por que eu tenho que supor que B é diferente de 1. Se B for 1, isso aqui vai ser 1 elevado a x sempre, para todo x. E 1 elevado a x é 1. Então, na verdade, você tem que a sua f de x é só a. Então, você não ganhou a função exponencial que você queria, você ganhou a função constante. Tá? Então, a gente tira o 1. Porque o 1 vai dar, ele não satisfaz a propriedade de crescimento que a gente espera da função exponencial, por exemplo. E por que ele tem que ser positivo? Porque se eu pego um B negativo, aqui é um pouquinho mais delicado eu explicar, mas vamos lá. Vamos pensar nos números naturais, por exemplo, para x natural. Então, se eu tenho um número negativo elevado a uma potência par, ele vai ser positivo. Se tem uma potência ímpar, ele vai ser negativo. Tudo bem? Só que eu não tenho só números naturais dentro dos reais. Eu tenho números racionais, por exemplo, que são divisões de números inteiros. Em particular, se B for um número negativo, eventualmente tem que tirar a raiz desse B. Por exemplo, se o x for meio. Aí não existe raiz do número negativo. Então vai ter um bocado de valor aqui real, onde essa função não vai admitir, não vai estar bem definida. Então, para evitar isso, né, ou seja, para manter uma função que é sempre bem definida, sem ter que precisar me preocupar tanto com o domínio, eu já assumo logo que o B é positivo. Mas o B é um número fixo, tá? Não precisa se preocupar com o B. Você fixa um número positivo que não é 1, a função ela varia no x, na potência. E o A também, a única coisa que eu pedi o A, não coloquei aqui, a única coisa que eu peço sobre o A é diferente de zero. Porque se o A for 0, zero todo mundo, e aí dá a função zero. Então, a única coisa que eu peço é que o A seja diferente de zero. Ele pode ser positivo ou negativo, não tem problema. Tudo bem? Não. O B não é necessariamente aos naturais. Eu posso, por exemplo, pegar o B sendo meio, que é o caso que eu estou fazendo aqui, ó, por exemplo. B pode ser qualquer coisa, ele só precisa ser positivo. Mas dentro dos reais. Pode ser meio, 1/3, raiz de 2, e assim afora. Então, a gente tem esses dois casos distintos, né? Porque a gente vai ter uma divisão bem explícita. Quando a gente for ver o gráfico, vai ficar bastante explícito mesmo como que essa questão da base funciona. Né? Então, aqui eu estou supondo, por exemplo, né? Então, esses são dois casos distintos onde o A vale 1, tá? Eu não estou multiplicando por nada diferente. Aqui o B é 2 e aqui o B é meio. Eles vão ter um comportamento inverso, melhor dizendo. Tá bom? Bom, como é que a gente faz isso? A gente escolhe valores de x, e eu vou escolher valores de x aqui, os mesmos, e eu vou colocar aqui f de x, x, g de x.
Bom, o x, tá vendo? Ele tá aqui no conjunto dos números reais. Eu posso pegar qualquer valor real de x, não tem problema. Mas é mais fácil fazer conta com número natural, né? Mas vamos tentar pegar natural e inteiro, né? Ou seja, números positivos e negativos. Se eu coloco 0, 2 elevado a 0 é 1. Se eu coloco x0 aqui, meio elevado a 0 é 1 também. Todo número elevado a 0, desde que não seja 0, é 1. Se eu coloco x igual a 1, 2 elevado a 1, a gente sabe que dá 2. E meio elevado a 1 também vai dar meio. Se eu escolho menos 1, eu vou ter 2 elevado a menos 1. O que é 2 elevado a menos 1? Se você usar aquela propriedade de potência, vai ser 1 sobre 2 ao quadrado. Desculpa, 1 sobre 2 elevado a 1. Então, fazendo aqui, 2 a menos 1 é 1 sobre 2 elevado a 1. Você tem essa propriedade de inversão quando você tem expoente negativo. Então, isso dá meio. E a mesma coisa aqui, né? Então, o meio elevado a menos 1, aqui é mais, tá? Então, meio elevado a menos 1, isso vai ser meio. Como é que eu vou fazer isso daqui? Vai ser 1 sobre meio elevado a 1. Aí 1 sobre meio, na verdade, é 2. E aí eu posso continuar isso daqui. Vamos colocar, por exemplo, o 2 aqui. Então, o 2 vai dar 2 ao quadrado, que é 4. E o meio elevado ao quadrado, né, para x igual a 2 no meio, isso vai dar 1/4. Então, o que está acontecendo? Observa que as duas são funções que eu defini para como sendo exponencial. Só que elas têm comportamentos diferentes. Tá? Aqui, quando o 0 vale 1, 1 vale 2, o 2 vale 4, e conforme for aumentando, eu vou aumentando, conforme eu vou aumentando o x, desculpa, eu vou aumentando o valor de f de x. Então, essa função aqui é o que a gente chama de função crescente. Conforme eu aumento o valor de x, eu aumento o valor da função f de x. Agora aqui, na g de x é o contrário, né? Para 0 é 1, para 1 é meio, para 2 é 1/4. Então, conforme eu vou aumentando o x, esse número aqui vai ficando cada vez menor. Então, essa é uma função decrescente. Normalmente, quando a gente fala de função exponencial, a gente está pensando no crescimento dela, né? Crescimento no sentido que a gente entende mesmo, né? Que ela cresce rapidamente, mas ela pode decrescer também. O crescimento pode ser negativo, né? Então, é um decrescimento exponencial, que é esse caso aqui, tá bom? E essa é basicamente a diferença dessas duas funções, dessas duas classes de funções, né? Então, eu vou ter um comportamento diferente quando a minha base, ou seja, quando o meu b for maior do que 1, e eu vou ter um comportamento de crescência, e eu vou ter um comportamento de decrescência quando b estiver entre 0 e 1. Porque lembra que eu tenho essas restrições, né? B tem que ser positivo e não pode ser 1. Aqui eu considero só b's positivos nesses dois conjuntos. Então, aqui, união com aqui, são todos os b's positivos que não são 1. Então, eu peguei todo mundo. Então, eu tenho dois tipos de comportamento diferentes, que dependem exclusivamente desse cara aqui, desse b. Ser maior que 1 ou estar entre 0 e 1. Gráficos. Tá? Então, aqui eu tenho a minha função f, e eu estou tomando o a é 1, tá? De novo, como eu tomei lá. Na verdade, isso aqui é exatamente essa função, tá? Essa função vermelha que eu tracei é justamente o 2 elevado a x. B é 2, o a é 1. Então, é justamente o 2 elevado a x. É assim que é o comportamento dela. Então, se eu pego, por exemplo, o menos 5, o menos 5, na verdade, é o quê? 2 vezes elevado a menos 5, que é 1 sobre 2 à quinta, que é 1 sobre 32. Então, esse valor que está dando aqui, ó, deixa eu ver se eu consigo chegar bem perto do 5 aqui. Então, esse 0,031 que vocês estão vendo, ele corresponde a 1 sobre 32. E quanto mais negativo eu vou ficando, mais próximo do zero vai se aproximando o 2 elevado a x. Mas ele não, aqui ele está dando zero porque ele está aproximando, tá? Mas não é zero nunca. Então, eu posso dar um zoom, eu não vou conseguir dar um zoom aqui nessa pedaço, mas enfim. Conforme eu vou me aproximando desse gráfico, ele está cada vez muito mais próximo da reta x, mas nunca encosta a reta x. Tá bom? E ele tem um comportamento oposto quando você vai cada vez aumentando os valores de x. Então, o 2 ao quadrado, né, ou seja, 2 elevado a 2, dá o 4.
O 2 elevado à quarta dá 16, ele já está ali em cima. Você tem que dar um zoom out aqui para você ver que ele vai estar aqui. Tá? Então, 2 elevado à quarta, não consigo... Aqui, 2 elevado à quarta dá 16. Tudo bem? 2 à quinta vai dar 32 e assim por diante. Então, é um negócio que explode muito rápido. Se você der um zoom out quase para sempre aqui, é como se fosse um negócio reto, assim, né? Tipo, ele só lambe o zero ali e depois sobe de novo. Mas, de novo, é um comportamento, só para ter uma ideia da grandiosidade, tá? Mas ele nunca vai encostar em nenhuma das retas, tá bom? Nem o eixo X, nem o eixo Y. Mas é um negócio que cresce muito rápido. Isso que é a base 2, tudo bem? Não preciso me preocupar muito com a base. Se a base for muito maior do que 1, isso aqui vai ser mais rápido. Então, vou primeiro variar a base, tá? Para vocês verem como está funcionando esse gráfico. Então, eu vou aumentar a base de 2, vou para, sei lá, 3. Observe que ela está ficando cada vez mais próxima do eixo Y. Por que significa que está ficando mais próximo do eixo Y? Significa que o gráfico ele cresce mais rápido do que ele crescia antes. Então, eu vou jogar aqui, ó, tá vendo? Quando eu vou fazendo isso, jogo B10, agora a função é 10 elevado a x. Então, a função cresce muito mais rápido do que crescia a 2 elevado a x. Tudo bem? Deixa eu voltar para o B2 aqui. E agora eu quero variar, por exemplo, o A. O A não vai fazer tanta diferença, tá? Aqui ele vai fazer... Eu já mostro para você outra coisa, mas... Aqui, porque estou muito próximo do zero, então o A faz uma diferença muito grande. Tá? Mas no final da curva ali, mais para cima, não vai fazer tanta diferença. Deixa eu dar um zoom out aqui, então. Tá? Tô nesse gráfico aqui. Observa que quando, eu estou mudando meu A, ele mexe muito pouquinho. Tá? Ele anda um pouquinho, ou seja, se eu aumento o A, ele cresce mais rápido, mas não é tão mais rápido. Deixa eu voltar no A igual a 1, por exemplo. Agora, observa, quando eu mexer aqui no B, o gráfico vai realmente mexer mais rápido na parte que é mais crescente do gráfico. Olha como ele aproxima muito mais rápido do que o A, do que quando eu vario o A. Tudo bem? Então, qual que é o comportamento? Essa característica fundamental assim da exponencial. A exponencial ela começa muito devagar. Se você pensar tipo em Covid, é todo o drama do Covid, né? Então o começo é muito devagar, né? Você contamina poucas pessoas, não tem muito não sei o que lá, mas depois esse número começa a ficar maior e rapidamente ele explode, que é o que está acontecendo aqui, né? Então, se eu voltar para o B2 aqui, que é o minha coisa base, então, perto aqui, ó, nos primeiros números, né, nos números menorzinhos aqui, próximo do zero, é um crescimento assim, tá vendo? Que, tipo, ele cresce devagarzinho, não cresce muito, e de repente ele some, ele explode. Tá? Esse é o comportamento típico dessa função exponencial. Se você pensa, de novo, né, pensando na função 2 elevado a x, quando você pensa nela, ela dobra a cada nova interação. Então, se você, por exemplo, pensa no seguinte, você tem um lago, tá? E nesse lago tem, sei lá, uma planta ali que se reproduz por dia, assim, ela se duplica por dia, tá? E aí, beleza, foi um lago grande, às vezes tem uma plantinha lá, no segundo dia vai ter duas, então no dia 0 vai ter só uma, no dia 1 vão ter duas, no dia 2 vão ter 4, no dia 3 vão ter 8, né? Tudo isso é função 2 elevado a x. Só que, beleza, você está aumentando, ele está dobrando a cada dia, só que se você parar a pensar, a hora que o lago enche, um dia antes do lago encher dessas plantinhas, ele está na metade só. Né? Então, ou seja, ele demora vários dias para encher até a metade, mas uma vez que uma vez que as plantas ocupam metade desse lago, no dia seguinte eles já ocuparam todo o lago. Então, é sutil isso, mas é surreal, né? Tem a ver com PG, porque a PG você cresce numa razão... Você cresce via razão multiplicativa, né? A razão multiplicativa é um negócio meio redundante, mas enfim, só para ficar bem claro, você cresce na multiplicação. Então, esse caso é de PG. Você vai sempre multiplicando 2, 2, 2, 2, 2, etc. PA é mais para soma, é outra coisa.
Mas sim, está relacionado, tá? Enfim, só para dar uma ideia dessas coisas que estão relacionadas. E eu comentei com vocês também o outro exemplo, né, que é esse daqui, que é da base meio. Então, a base meio, eu vou ter o seguinte gráfico, tá? Então, esse gráfico roxo aqui é o da base meio. Esse ponto aqui, ó, deixa eu ver, no 2. Então, o meio, desculpa, meio elevado a 2 é 1/4, né, que é 0,25. Então, tá certo, né? Enfim. Observa que o comportamento dela é decrescente. Então, ela vem muito alta, né? Ela vem muito lá de cima, e aí tem um decaimento muito rápido, e se aproxima do zero muito rápido. Mas, de novo, nunca dá zero. Na verdade, essa função roxa aqui é a reflexão da vermelha. O que significa isso? Deixa eu fazer o seguinte. O que significa isso? Significa que a roxa é a g elevado a x, né? Então, a g de x, que é meio elevado a x, eu tenho a f de x, que é 2 elevado a x. Mas agora a pergunta para vocês. Prova. Caiu na prova. O que eu estou fazendo no gráfico? Que cálculo que eu faço no gráfico da f para ela ser refletida em torno do eixo y? Porque é isso que está acontecendo, né? O gráfico da G é a reflexão do gráfico da F em torno do eixo Y. Não é isso? Ou seja, o gráfico da G, se eu for pensar em termos de gráfico, tá? Ele é o gráfico da F de menos x. Só que quem que é F de menos x? Lembra da função composta da aula passada? É 2 elevado a menos x. Só que 2 elevado a menos x, você já sabe que você inverte meio elevado a x. Só que é justamente aquilo que você tem, né? Então não é à toa que que o gráfico dessa função, quando eu inverto essa base, é justamente o gráfico da f da menos x. Então, essa é a comparação da base maior que 1 e base entre 0 e 1. Só que até agora eu não mexi no A, né? Meu A foi positivo, eu mexi só em termos positivos do A. Tem um problema, mas você também já sabe como fazer isso, né? Se eu multiplico por um número negativo a função, o que eu vou fazer? Eu vou inverter, vou refletir no eixo x, tá? Então, esse é o A menos 1. Se eu faço o... Desculpa, é o A1. Então, se eu faço o A menos 1, observa que eu refleti. Tá bom? E aí a função decresce também, né? Então, esse A, ele controla para onde a função vai, no final das contas, também. Ele controla um pouco do crescimento, mas se ele for negativo, ele vai jogar para baixo. Se ele for positivo, ele vai jogar para cima. Tudo bem? Tem que tomar um cuidado com isso daí. Então, eu vou manter o A aqui. Melhor, vou manter o A menos 1. E agora o que eu vou fazer é o seguinte. Então, essa é a função exponencial na base 2 multiplicada por menos 1. Agora eu vou jogar a outra base. Tá vendo? Eu também tenho, de novo, eu tenho uma reflexão em torno do eixo y. Pelo mesmo motivo que eu tinha anterior. Tá bom? Então, esse tipo de função exponencial você tem que ficar brincando, porque conforme você vai mudando esses parâmetros iniciais, A e B, ela tende a ter comportamentos diferentes. Especialmente o A quando é positivo e negativo. Tá? E o B quando está entre 0 e 1, ou quando ele é maior que 1. Então, tem que tomar bastante cuidado com isso. Sugiro vocês brincarem um pouco no Desmos mesmo, para lembrar de como é o comportamento disso daqui. Então, deixa eu voltar para o A igual a 1. Lembra que, como é que a gente verifica graficamente que a função é injetora? Verifica que a função é injetora da seguinte maneira. Lembra que para verificar a injetividade, a gente pegava e traçava retas paralelas ao eixo x e via quantas vezes isso aqui cortava o grafo da função. Aqui está claro que cada reta paralela que eu pego diferente vai cortar em só um ponto. Aqui não é tão claro, mas é verdade também, tá? É porque ele está muito próximo do zero, então tá bem encaixotado esses valores. Mas cada reta que eu pego aqui paralela ao eixo x, eu pego um ponto só do gráfico. Então, isso aqui está me dizendo que essa função f de x igual a a elevado a x é injetora. Tá? Então, guarda essa informação. Só que, do jeito que eu defini aqui em cima,
eu defini de R para R. Ela não vai ser sobrejetora desse jeito, tá bom? Vocês já conseguiram ver no gráfico, né? Se eu voltar no gráfico aqui, os números negativos, nenhum deles é atingido, então não tem como ser sobrejetora. A função está pegando só os números positivos. Mas isso aqui é problema para daqui a pouco. O que eu quero nesse momento é que ela é injetora. O que significa ser injetora em termos algébricos? Tá? A expressão da função é desse tipo, né? AB elevado a x. Então, se eu tenho valores distintos, né, x0 e x1, a f avaliada nesses valores vai ser igual só quando os valores são iguais. Então, isso aqui é o quê? Isso é o f de x0, isso aqui é o f de x1. Então, quando que o f de x1 vai ser igual ao f de x0? Isso tem que acontecer. Essa igualdade acontece. Posso dividir por A dos dois lados. Tudo bem? Deixa eu até copiar isso aqui para cima. Agora eu vou fazer o quê? Eu vou dividir por A dos dois lados. A é um número diferente de zero. Eu posso dividir dos dois lados e não muda a equação. Aí eu fico nisso daqui. Então, B elevado a x0 é igual a B elevado a x1. Mas o B, ele é diferente de zero, ele é positivo e é diferente de 1. Então, eu posso... Isso aqui é diferente de zero em particular, para todo x. Então, eu posso dividir dos dois lados, por exemplo, por x elevado a 1. Quando eu faço isso aqui, dá 1. Quando eu faço isso aqui, eu tenho a mesma base, eu vou subtrair os expoentes. Então, quando que isso aqui é igual a 1? Quando que b elevado a x0 menos x1 é igual a 1? Só quando x0 menos x1 for 0. x0 menos x1 tem que ser 0. Ou seja, o x0 tem que ser igual ao x1. Tá, por que eu estou interessado nisso? Eu estou interessado em responder, lembra aquele problema inicial que eu tinha? Eu quero achar um n tal que 2 elevado a n dá aquele número gigante. Então, em algum sentido, eu quero transformar aquele número gigante, né? Então eu tinha um negócio desse tipo. Isso aqui é igual a, sei lá, 3, deixa eu ver, 384, 400. Na verdade não era isso, era outro número que eu já tinha dividido. Então eu quero resolver isso aqui, né? 1922 vezes 10 à nona. Então, se eu conseguir escrever esse número como sendo 2 vezes elevado a alguma coisa, usando essa propriedade da função exponencial ser injetora, eu posso concluir que o n tem que ser essa coisa aqui. O círculo parece o zero, né? Então eu vou colocar um triângulo para variar, já que eu não sei desenhar o Faustão. Então 2 elevado ao triângulo. Então n tem que ser igual ao triângulo. É isso que eu estou concluindo. Tá? Quando eu tenho 2 elevado a dois números possivelmente distintos são iguais, então esses números na verdade são iguais. Essas potências são iguais. Então isso é um meio do caminho para eu conseguir resolver esse problema inicial que eu tinha. Eu não sei se ficou confuso isso, mas só para dar uma ideia, tá? Se eu penso na função, por exemplo, f de x igual a x ao quadrado, se eu tenho f de x0 igual a f de x1, isso aqui é verdade que x0 é igual a x1? Não, né? Isso é falso. Porque eu posso, por exemplo, pegar o f de menos 2, vai ser o f de 2, né? Porque o menos 2 ao quadrado é 4, e o 2 ao quadrado é 4. Mas, obviamente, menos 2 não é igual a 2. Então, não é toda função que tem essa propriedade, que quando você avalia ela, dá o mesmo valor, então significa que os argumentos são iguais. Isso acontece só quando a função é injetora, por isso que eu preciso de injetividade. Tá? A função exponencial tem essa propriedade, que eu acabei de falar. Né? Então, a elevado a x0 igual a elevado a x1, então eu posso dizer que o x0 é igual ao x1. Tá? É isso que eu quero. Então, você está transportando um problema que inicialmente você tinha em potências para uma questão linear. Assim que você consegue identificar bases iguais. Tá bom? Isso vai ficar claro daqui a pouco quando eu resolver algumas equações. Que é justamente o que a gente vai falar agora. Tá? Não tem uma regra unificada e cada exemplo tem que ser lidado da sua maneira. Você tem que pensar como que você vai sair desse. Então, eu vou fazer alguns exemplos, tá? De equações exponenciais.
usando aquilo que a gente acabou de discutir, tá? Então, 3 elevado a x igual a 81. Bom, 3 elevado a x, 81 eu consigo escrever como uma potência de 3, né? 81 é 3 à quarta. Tudo bem? Bom, mas se eu tenho uma igualdade agora do tipo exponencial, isso aqui, esse valor é igual a esse, eu acabei de mostrar para vocês, então, que o x tem que ser 4. E aí você resolveu a equação. Tudo bem? É por isso que eu contei toda aquela história da injetividade, não sei o que lá, para poder embasar esse argumento que eu estou usando. Então, se 3x é igual a 3 elevado a 4, então o x tem que ser 4. Tudo bem? Esse é um exemplinho bobinho, assim como esse também, né? Então, 64 elevado a x é igual a 4. Bom, 64x igual a 4. Eu vou tentar deixar tudo isso aqui na base 2, né? Porque eu sei que o 64 é 2 elevado a sexta e o 4 é 2 ao quadrado. Então, isso é 2 à sexta elevado a x. Isso aqui é 2 ao quadrado. Só que propriedade de potência, né? 2 elevado a sexta elevado a x é 2 elevado a 6x. E isso aqui é 2 ao quadrado. De novo, consegui achar uma base igual para todos. Então, agora eu só preciso igualar os expoentes. Então, 6x tem que ser igual a 2. Então, x igual a 1/3. Tá bom? Ou seja, 64 elevado a 1/3 é 4. Até aqui acho que está tranquilo, né? Talvez eu tô aplicando teoria demais para uma coisa que vocês provavelmente já sabiam calcular. Se eu for para um exemplo a mais agora. Agora tem que pensar um pouco. Então, eu tenho 5 elevado a um polinômio de grau 2 igual a 1. Como que eu resolvo isso daqui? Eu tenho que tentar, de alguma forma, achar uma identidade de base, achar uma base conveniente, onde os dois sejam a mesma base, para poder igualar as potências. Bom, eu consigo pensar o 1 como sendo 5 elevado a 0. Uma vez que eu penso o 1 como sendo 5 elevado a 0, agora eu posso igualar os expoentes. Então, isso aqui está me dizendo que x ao quadrado mais 5x mais 4 tem que ser igual a 0. Agora, você tem uma equação de segundo grau clássica para você fazer. Tá? Isso aqui vão ter como raízes, eu não vou fazer isso aqui, porque vocês já sabem fazer de cabeça. Você vai ter a raiz menos 1, você tem o x1 menos 1 e o x2 menos 4. Então, você tem dois valores onde isso aqui acontece. Essa é a equação original que eu tinha, né? Sem tirar o 1 aqui. Eu vou até fazer o seguinte, para não ficar... Então, esse 1 aqui, eu estou vendo ele como 5 elevado a 0. Eu tenho mais uma ainda, tá? Essa aqui, por exemplo. Ó, aqui apareceu um 3. Esse 3 me atrapalha a vida, por exemplo. Eu não consigo mais botar tudo num fator comum. Tá? Mas tem outra coisa que eu posso fazer. Eu vou fazer o seguinte. Então, o 4 é 2 ao quadrado, elevado a x, menos 3 vezes 2 elevado a x, mais 2 igual a 0. Aqui eu posso trocar a ordem, né? Isso aqui é 2 elevado a 2x, que eu posso pensar como sendo 2 elevado a x ao quadrado. Então, isso é 2 elevado a x ao quadrado, menos 3 vezes 2 elevado a x, mais 2 igual a 0. Tudo bem? Agora, o que eu vou fazer é o seguinte, eu vou fazer uma mudança de variável. Eu vou chamar y de 2 elevado a x. E aí, quando eu faço isso, eu ganho y ao quadrado menos 3y mais 2 igual a 0. Resolvendo isso daqui, eu tenho que y1 igual a... Deixa eu roubar aqui. Y1 igual a 1. E y2 igual a 2. São as duas soluções. Só que não é y que eu quero o valor de x. Então eu tenho que resolver para y1 igual a 1 e para y2 igual a 2 essa equação aqui. Então quando y é igual a 1, isso aqui tem que ser um 2, sei lá, x1, vamos chamar. Mas a gente já viu então que o 1 é o quê? É o 2 elevado a 0. Então o x1 tem que ser 0. E para o y2, isso aqui é 2, que é 2 elevado a 1. Isso aqui é o que eu vou chamar de 2 elevado a x2. Então, x2 tem que ser 1. Então, as raízes dessa equação 4 aqui são 0 e 1. Para os três primeiros aqui, eu usei mais ou menos a mesma ideia.
para o quarto eu tive que usar a mesma ideia no final, mas eu tive que fazer uma manipulação. Não é infinitas possibilidades, são finitas, na verdade, mas não é tão automático quando você efetuar um Bhaskara para resolver. Você tem que pensar um pouquinho qual que vai ser a abordagem que você vai utilizar. Vamos para esse exemplo 5 aqui. Então, eu tenho 2 elevado a x igual a 13. Putz, 2 elevado a x igual a 13. A minha estratégia até então era pegar esse número aqui, escrever ele como sendo 2 elevado a triângulo. E, normalmente eu sabia quem era triângulo, né? E aí eu concluí que x é igual a triângulo. Putz, mas quem que é, né? Que número é esse que 2 elevado a esse número dá 13? Não tem, né? Não é um número exato, né? 2 ao cubo é 8, 2 à quarta é 16. Pronto, o 13 está no meio. Ou seja, esse número triângulo aqui, ele está entre 3 e 4. É a única coisa que eu sei. De cabeça, assim, né? Não consigo melhorar nada sobre isso. Bom, aí que entra essa história, que em geral é o pesadelo de muita gente aí, que é de logaritmo. Tá? O logaritmo, ele vem para resolver esse tipo de problema. Tá? E é isso que eu vou começar a falar agora. Então, isso aqui eu não sei resolver, né? O logaritmo, a ideia de definição dele é simples. Então, eu vou primeiro dar a definição, depois eu venho brincando com relação a essas coisas, tá? Então, de novo, eu vou ter dois caras, meio que, dois parâmetros que vão definir o logaritmo, né? Eu tenho o A e o B, tá? Então, na notação que eu estou usando aqui, o B é base do logaritmo e o A é o logaritmando. Eu estou pedindo que o A tem que ser maior que zero. Depois a gente comenta um pouco o porquê dessas restrições, mas vem da ideia de exponencial, tá? E o B tem que ser maior que zero e diferente de 1. Tá? E eu vou definir o seguinte, esse número aqui, e aqui eu vou entrar com a questão mais matemática possível. Log de A na base B, que é como a gente lê, tá? Log de A na base B, isso aqui simboliza um número. Tudo bem? Ele só simboliza um número. E ele simboliza o número C, tá? Que satisfaz a seguinte propriedade. O B elevado a C tem que ser A. Tudo bem? Assim como eu sinto que vocês têm bastante dificuldade nessa questão de simbologia matemática, né? Assim como o 2 elevado à quinta, você sabe que isso aqui significa 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, 5 vezes, é só um símbolo. É o símbolo que você vai pegar o 2 e multiplicar com ele mesmo 5 vezes. O log de, sei lá, vamos pegar 5 na base 2, isso aqui é um certo número que eu chamo de C, tá? Só que esse número ele tem que satisfazer alguma coisa, não um número qualquer. É o número que satisfaz o seguinte: 2 elevado a C é igual a 5. Tá bom? Então eu estou definindo a priori só um número. Um número que satisfaz uma propriedade. E por que esse número existe, gente? Esse número existe porque se eu tenho essa condição aqui, tá? Por que existe esse C? Esse C existe porque aquela função que eu defini lá no começo da exponencial, ela era injetora naquele pedaço. Então, tem que existir um C, e é único esse C, não tem múltiplos valores, é só um valor, de forma que quando eu pego 2 elevado a C, dá 5. Então, o fato de existir esse número vem da propriedade da função logaritmo ser injetora e ela ser sobrejetora num pedaço lá, que daqui a pouco eu não quero entrar muito detalhe, vem do fato de ser bijetora, na verdade, só que não nos reais todos, numa restrição dos reais, que é aquela restrição positiva lá que eu comentei anteriormente. Mas eu vou voltar um pouco daqui a pouco na parte de sobrejetividade, tá? Mas existe esse número por questão disso. Aqui tem alguns exemplos, né? Então, o que está acontecendo aqui? O 2, eu quero calcular o log de 8 na base 2. Eu uso a minha regra, eu só tenho uma regra para calcular log, não tem outra. Ele vai ser um número C, eu chamo disso aqui de C, tal que 2 elevado a C, acho que vocês estão acostumados a ver essas regrinhas aqui, né? Então, eu pego a base, elevo a C, tem que dar o logaritmando.
Então, 2 elevado a c dá 8. Aí você chegou numa equação exponencial. Então, teoricamente, você sabe resolver isso aqui, né? Teoricamente. 8 é 2 ao cubo. E a gente já viu que, então, que isso aqui tem que ser 3. Portanto, esse log de 8 na base 2, ele vale 3. Se eu for além, log de 81 na base 3. Então, de novo, 3 elevado a c tem que ser igual a 81. A gente sabe que 81 é 3 a quarta, então c tem que ser 4. Agora, vamos voltar nesse ponto aqui, ó. 2 elevado a x igual a 13. Então, 2 elevado a x igual a 13. Então, quem que é o x? O x é justamente o log de 13 na base 2. Por quê? Como que é o que eu tentando fazer? 2 elevado a x tem que ser 13. Então, o x que resolve essa equação, que eu normalmente não sei resolver, eu vou chamar de log de 13 na base 2. Pronto, é assim que eu resolvo. Ah, mas não sei resolver. Bom, você não sabe tirar a raiz quadrada sei lá, de 13 sem calculadora. Tamo aí, né? A vida continua. Mesma coisa aqui. Log de 13 na base 2. É um número que você precisa de calculadora para calcular. Mas é um número. Você chegou na resposta. Então eu vou falar um pouquinho de propriedade. E aqui vamos fazer um pouco devagar. Ou mais ou menos devagar, talvez. A exponencial, eu não comentei exponencial, mas a exponencial a gente já viu na primeira aula. Né? Exponencial você tem aquelas propriedades de manter a base, multiplicação de mesma base, você mantém a base, somos expoentes e assim por diante. O log, ele tá... Eu não quero... Enfim, acho que eu vou ter que dar spoiler. O log é basicamente... basicamente não, é a função inversa da exponencial. Tá? Então, as propriedades que você tinha para exponencial, você deveria ter para log também, já que uma está realmente relacionada à outra. Então, vamos pensar devagar cada uma delas aqui, né? Quanto que é o log de A na base A? Aqui eu estou supondo que tudo funciona, né? Me lembra que minha base tem que ser maior que 0 e diferente de 1. Tá? Ah, deixa eu só voltar rapidinho aqui. Por que eu tenho que pedir... Aqui eu fui inconsistente na notação, né? A minha base aqui é B, lá na página seguinte é A. Mas tudo bem, vamos aqui. Por que o meu B tem que ser diferente de 1? Porque eu tenho que satisfazer isso aqui. B elevado a C igual a A. Se o B for 1, então eu vou ter que resolver 1 elevado a C igual a A. Mas isso aqui não dá para resolver, né? A menos que A for 1. Então, por isso eu tenho que tirar o B da jogada, da mesma forma que eu tirei o B igual a 1 da exponencial, porque 1 elevado a qualquer coisa vai dar 1, não importa, não vai me dar nada novo. Aqui é o mesmo motivo. Isso aqui não vai ser resolvido, por isso eu tenho que tirar o 1. Tudo bem? E a questão do B ser maior que 0 também é aquele mesmo problema, né? Se eu pegar negativo, vou elevar alguma coisa que vai ser positiva ou negativa, vai dar problema, tá bom? Então vamos lá. Agora A aqui é a base, tá? Então A é maior que 0 e A é diferente de 1. Log de A na base A. Ou seja, se isso aqui for um número C, eu sei que A elevado a C tem que ser A. Então quem que é C? Tem que ser 1. Porque A elevado a C tem que ser A, então C tem que ser 1. A elevado a alguma coisa tem que ser 1. Que número que é elevado a alguma coisa dá 1? 0. Tudo bem? O log ele tem a mesma propriedade da exponencial, né? Quando você tem o produto das exponenciais, vai somar os expoentes. Aqui ela funciona nessa regra, né? Então, o log do produto é a soma dos logs. O log da divisão é a diferença dos logs. O log da potência, então, log de x elevado a b. Isso, log na base A de x elevado a b. Esse b ele cai, né? A gente fala que tem esse tombo aqui, né? O b tomba multiplicando o log. Então fica b vezes log de x na base A. Tudo bem? Então essas três aqui são propriedades análogas da exponencial. Aí eu tenho essa daqui, ó. A elevado a log de b na base A dá b. Por que isso aqui é verdade? Então vamos fazer o seguinte, log de b
na base A é um número C. É um número C tal que A elevado a C é igual a B. Mas se é um número C tal que A elevado a C é igual a B, então o A, quem que é C? C é esse log aqui. Então é A elevado a log de B na base A, tem que ser B, que é o que eu estou dizendo aqui. Então essa aqui é simplesmente definição. E por fim, tem essa propriedade de mudança de base. E essa aqui é importante, tá? Então, se eu tenho log de B na base A, às vezes a base A ela não é boa para eu calcular, eu não consigo calcular os logs na base A. Mas eu consigo mudar isso, tá? Como que eu mudo? Eu acho uma base conveniente para mim, que eu estou chamando de C, tá? Então eu tenho log C, C. E esse número aqui, log de B na base A, eu consigo escrever como sendo log de B na base C, dividido por log de A na base C, tá bom? Então, essa regrinha aqui é bom saber, ele é bastante útil. Tá. Algumas notações especiais, tá? Então, por exemplo, vamos supor que você está fazendo exercício, está fazendo prova, exercício domiciliar, o que seja. Aí cai um exercício lá que tem que resolver um log. E só que é um log na base 2, por exemplo. Então, suponha que eu tenho que resolver um log na base 2. Sei lá, eu tenho que resolver log de 5 na base 2. Eu não sei se calculadora científica resolve isso aqui, se tem um jeito de você colocar, agora eu não lembro realmente. Mas normalmente calculadora científica o que você tem são duas bases distintas, tá? Você tem a base, que é isso que eu estou chamando aqui, tá? Então, calculadora, quando aparece em geral, é log só, não tem base. Quando não tem base, a base é 10. Tá? Então, se você precisar algum dia calcular na calculadora o log de 5 na base 2, você tem que usar aquela regra da mudança de base. Porque a calculadora só tem log na base 10. Então, isso aqui vai ser log de 5 dividido por log de 2, onde log significa log na base 10. Tem tem uma outra base que é extremamente importante aqui. Talvez no curso de vocês não vai ser tão significativo, mas quem for fazer cálculo 1, semestre que vem, ou sei lá, em algum momento da vida aí, esse número E, ele é a base do cálculo, assim, em algum sentido, tá? O que é esse número E? Esse número E, ele é chamado de número de Euler. Ele é um número, é uma letra, mas ele significa um número. Assim como, por exemplo, π significa um número. O π, ele tem um significado geométrico, né? Qual é o significado geométrico do π? O π, ele é o comprimento de circunferência dividido pelo diâmetro. Tá? De qualquer circunferência. Então, ele é uma constante onde você pega o comprimento da circunferência, divide pelo diâmetro, dá esse número. Tá? Ele é um número irracional e é o que a gente chama de número transcendental. Tá? Eu não vou explicar o que é, mas é um número que você não consegue... ele não é solução de nenhuma equação. Tá? Essencialmente isso. Nenhuma equação polinomial. Então, o jeito que você acha... O π tem essa questão, esse fator geométrico. O E, ele tem um fator de crescimento, tá? Talvez eu dê uma pincelada aqui, mas vamos lá. Pensa o seguinte, suponha que você vai no banco, tá? Aí você vai investir seu dinheiro lá. Então você vai investir, vou colocar números fáceis, tá? Então eu vou investir meu R$1 num banco, onde ele me fala que por ano ele me dá 100% de lucro, tá? Então, depois de um ano, eu vou ter 1 mais 1, que é 2. Só que o banco vem com a seguinte proposta para mim. Ó, ao invés de fazer um juro anual, vamos fazer um juro a cada 6 meses. Então, você põe seu R$1 aqui, depois de 6 meses ele rende, mas agora eu não quero que ele renda 100%, eu quero que ele renda 50%, que é metade de 100, já que eu estou diminuindo o prazo.
Então, o meu R$1, depois de 6 meses, ele vai virar 1,50, que é o 50%. E aí, depois de 6 meses, eu vou ganhar 50% em cima disso aqui. Então, vai ser zero, ou vai ser melhor, vai ser 1,5 vezes 1,5. Deixa eu apagar aqui. 1,5 vezes 1,5. Isso aqui dá 2,25. Bom, para mim é mais lucrativo, né? Porque, então, ao final do ano, nesse processo de 2 etapas, eu rendi aqui, não vou falar lucrei, mas vamos falar que o rendimento aqui foi de 2,25, comparado a 2, que era de 100% ao ano. Tudo bem? Essa conta que eu fiz aqui, então, isso aqui, o que está por trás, se eu tentar... como é que chama? Se eu tentar modelar essa função, é 1 mais a quantidade de juros que eu tenho, elevado ao tempo. Então, isso aqui é 1 mais 1, 2, elevado a 1. Isso aqui é 1 mais 0,5 elevado ao quadrado, que são 2 etapas, tá? Se eu voltar, se eu fizer, por exemplo, vamos supor que eu quero fazer agora por mês. O banco sugere para mim assim, vamos fazer por mês essa questão. Então, eu começo com R$1, aí ao final do primeiro mês, eu vou ter, e aí, só que agora a divisão é por 12, né? Eu vou ter 1 mais 1 sobre 12 do que eu tinha. Aí no segundo mês, eu vou pegar esse valor que eu tinha, 1 mais 1 sobre 12, vezes 1 mais 1 sobre 12. E eu faço isso por 12 meses. Porque o final que eu quero é o ano, né? Então, a conta que vai me dar é muito semelhante àquilo que eu tinha. Então, vai ser 1 mais 1 sobre 12 elevado a 12. Quem já viu um pouquinho de, sei lá, de juros compostos, o que está acontecendo aqui é isso. Tá? Então, eu estou fazendo juros compostos sobre o valor, só que eu tô aumentando a quebra onde esses juros compostos acontecem, só que sempre numa proporção menor de juros. Então, eu comecei com uma proporção de 100%, agora eu estou em 12%. E vou fazendo isso. Esse número aqui, eu não vou conseguir fazer agora, não vou conseguir fazer, mas enfim, se alguém puder fazer esse número aqui, isso aqui vai dar mais do que deu o anterior, né? Se o anterior deu 2,25, isso aqui deve dar mais ou menos uns 2, sei lá, 2,5, vamos dizer. Vai dar um número maior que aquele. Ainda vale a pena. Tudo bem? Estou fazendo essa conta aqui. Então, estou fazendo juros compostos e estou quebrando no meu prazo e diminuindo os juros proporcionalmente. Então, se eu resolvo fazer por dia, né? Cobrar juros por dia. Então, vai ser 1 mais 1 sobre 365 elevado a 365. Isso daqui vai dar aproximadamente 2,7. Eu consigo fazer isso. Vamos supor que eu vou quebrando esse número aqui, cada vez aumentando mais. Não quero mais fazer por dia, quero fazer por hora, quero fazer por segundo, por, sei lá, milissegundo, nanosegundo. A cara genérica que isso aqui tem é assim, é 1 mais 1 sobre n elevado a n. Tudo bem? Então tem esse padrão, segue esse padrão, eu só estou escolhendo qual n que vai ser compatível aqui. O que acontece é o seguinte, quando eu calculo n indo para infinito disso aqui, por isso que eu falei que está relacionado a cálculo, tem um limite sendo envolvido aqui, isso aqui é um número, ele converge, tá? Quando a gente fala que converge, isso aqui não é infinito, isso aqui é um número, é uma constante, e essa constante é o que eu chamo de e, que é o tal de número de Euler que eu comecei lá. Então, eu já vejo quem levantou a mão aí. Então, quando eu faço isso, estou dando esse número de Euler aqui, tá? Então, ele é dado por esse limite, e esse limite está associado a essa questão de crescimento que eu falei para vocês. E é um crescimento, de certa forma, exponencial. Tudo bem? Então, eu posso considerar... até agora eu não tinha necessidade de falar e elevado a qualquer coisa. Exponencial serve para qualquer base. Só que agora o logaritmo tem esse tal de ln. Tá? O nome disso aqui, desse ln, é logaritmo natural.
tá? E ele vai significar para a gente o log na base E, onde E é esse número. Tudo bem? E ele é natural por conta disso, né? Ele está associado a essa definição desse número E que vem de um processo de exponenciar. Então ele é natural nesse sentido. Enfim, eu quis... É isso esse E, tá? Então, não se preocupem tanto por hora com esse E. Então, esse E aqui, ele significa um número. Assim como π significa alguma coisa para vocês de forma mais natural. Ele vem desse cálculo desse limite aqui, tá? E o valor aproximado dele é isso aqui. 2,71, blá, 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 blá. É um número que nunca acaba, não é dízima periódica, é simplesmente um número decimal infinito ali, tá? Desculpa, decimal infinito não faz sentido, né? É um número irracional, onde eu não tenho controle sobre essas casas aqui. E ele é relevante para essa história de ln. Então, ln significa log na base E, esse é nesse número aqui. Algumas calculadoras científicas, se eu não me engano, tem esse ln, tá? Então, você joga o número lá, bate ln, ele sai. Então, isso aqui foi, sei lá, toda essa parte aqui foi um parênteses grande na teoria, assim, só para contextualizar. Tem não sei se vocês conhecem, tem um canal no YouTube que chama Numberphile, e tem um episódio que eles falam sobre esse número de Euler. Eu acho que eu vou deixar nos comentários do vídeo do YouTube quando postar isso daí, se quem quiser ver. Só que está em inglês, tá? Tem legenda em inglês, mas tem só esse porém aí. Quem tiver curiosidade pode consultar. Mais para frente, quando eu for falar de limites, talvez eu volte a falar desse número E aqui com outro ponto de vista. Mas por hora é isso aqui. Tudo bem? Enfim, não se assustem com esse E, porque para vocês não vai significar muita coisa, acho. O que acontece agora? Eu defini logaritmo para ser um número. Tá? Eu peguei log, peguei dois números A e B lá, fazendo certas propriedades. E eu defini um número a partir disso. Só que dá para definir uma função, né? Eu quero definir uma função, não quero só um número, eu quero uma coleção de números, né? Que vão ser dados por funções. Como eu comentei com vocês, quando eu olho para a exponencial, aqui, essa aqui é a exponencial de 2 elevado a x, tá? Só conferir aqui. Isso aqui é 2 elevado a x. Observe o seguinte, eu comentei com você que ela é injetora, mas ela não é sobrejetora de R para R, né? Porque esses números negativos aqui, nenhum deles está sendo atingido. Na verdade, nem o zero é atingido, porque esse pedaço da curva aqui é o que a gente chama de tangencia o eixo x. Ele fica muito próximo, mas nunca encosta, tá? E é assim para sempre, até para todos os números muito negativos à esquerda desse plano. Então, do zero para baixo, nenhum número é atingido pela imagem da função 2 elevado a x. Então, essa função não pode ser sobrejetora em R. Então, todo esse pedaço aqui, ó, a partir do zero para baixo, nenhum deles é atingido. O que está me dizendo isso aqui é o seguinte, a imagem dessa função aqui, ela é igual a zero até mais infinito. Ela não inclui o zero é aberto, porque o zero não está na imagem dessa função. Tudo bem? Portanto, se eu pego essa função e restringo o contradomínio, se eu olho só de R até a imagem dela, agora isso aqui é bijetor. Porque ela já era sobrejetora e agora ela passa a ser... Ela já era injetora e agora ela passa a ser sobrejetora. Então, segundo essa restrição aqui, a função vai ser bijetora. Tá bom? Por que eu quero fazer isso? Porque eu quero definir a função inversa dessa função exponencial. E como a gente viu na aula passada, para ter função inversa, eu preciso que a função original seja bijetora. Tá? Então, deixa eu fechar aqui. Então, a condição que eu tenho aqui é a seguinte. Então, quando A for maior que zero, eu vou restringir o contradomínio desse jeito, de zero a infinito, como eu fiz lá. E se eu fizesse o A negativo, né, lembra que eu rebato a função, né, com relação ao eixo x, então ela passa a ser negativa. Então eu preciso restringir o meu contradomínio agora para ser menos infinito a zero. Depende de A. Tudo bem? Agora, nesses dois casos, as funções são bijetoras. Eu tenho bijetividade nesses casos.
E as inversas vão ser dadas da seguinte maneira. A inversa da f, lembra que tem essa relação, né? Quando eu pego a inversa, o contradomínio de uma vira o domínio da outra, e o domínio de uma vira o contradomínio da outra. Então, o que era contradomínio passa a ser domínio, o que era domínio passa a ser contradomínio. E a expressão que inverte isso aqui, a b elevado a x, é log de b de x sobre a. E para g é a mesma expressão, só que eu mudo de novo o domínio contra o domínio. Tudo bem? Nessa relação aqui, né? Esse domínio aqui, esse com esse. Tudo bem? Vamos verificar que isso aqui de fato está dando inverso, então eu tenho essa função aqui. Né, respondendo a pergunta que me fizeram semana passada, quando dou inverso, preciso verificar que é inversa? Sempre? Não, a menos que te peçam para verificar, você não precisa. Mas como eu estou jogando aqui para você, falando que ó, essa aqui é a inversa, vamos ver que de fato dá. Então, eu tenho... vamos ver se eu consigo fazer caber aqui. Eu vou fazer o seguinte, eu vou compor f com f a menos 1 de x. Então, isso vai ser f de... O f a menos 1 de x é isso aqui. É log na base b de x sobre a. Agora, quando eu aplico f desse log, né, onde era x, eu troco por log. Então, isso é a elevado, ou melhor, desculpa, a vezes b elevado a log de na base b de x sobre a. Então, tem isso daqui. Lembra que b elevado a log de qualquer coisa na base b tem aquele cancelamento lá que é a propriedade do log, né? Então, isso aqui é a vezes x sobre a, que é x. E se eu fizer o f é menos 1 composto com f de x, também você vai fazer um monte de conta aqui para chegar aqui da x. Então, essas funções aqui que eu estou falando que são inversas, de fato são inversas. Tá? Observe o seguinte, tá? Vou chamar a atenção de novo para isso. A expressão aqui é a mesma, né? Não muda para a positivo ou negativo. A mesma coisa aqui. Mas o que muda é o contradomínio nesse caso e o domínio nesse caso. E a função, ela precisa do domínio para ser bem definida, né? Então, faz parte. Apesar das expressões serem iguais, as funções são diferentes. Cuidado com isso. O que mais? Deixa eu fazer o gráfico do log. Então, o log nada mais é do que a função inversa da exponencial, tá? Então, se eu vim aqui para o log agora, se eu vier para o log, então eu tenho a minha f, deixa eu até dar um zoom in aqui. Eu vou fazer o seguinte, eu vou ter o log, tá vendo? A minha f original é a igual a 1, b elevado b igual a 2. Então, a inversa dessa função aqui vai ser simplesmente log de x na base 2. Porque o a é 1, eu vou ter que dividir x por 1, não faz sentido, né? Não precisa, é isso que eu quero dizer. Então, a inversa daquela função é justamente isso aqui, log na base 2 de x. Quando eu traço, olha só, né? Tem aquele comportamento que a gente espera, que é o comportamento de simetria com relação à bissetriz do plano. Então, esse gráfico aqui tracejado, ele é a reflexão do gráfico cheio com relação a essa reta pontilhada. Tudo bem? Se eu quiser mudar a base, então a minha base aqui é a base 2, né? Se eu quiser fazer a base meio, né, como eu tinha feito antes, que é esse aqui. Quando eu faço agora o log na base meio, então tem um comportamento um pouquinho diferente, né? Esse gráfico cheio é o log, é o log na base meio de x. Esse gráfico tracejado, desculpa, esse gráfico cheio é o meio elevado a x. O gráfico tracejado é o log na base meio de x. Mas ainda assim, tá vendo? Existe assimetria com relação à reta bissetriz do plano. Só para ficar claro, naquele arremate lá da exponencial, aqui eu tenho o e elevado a x, tá vendo? Se eu quiser comparar o e elevado a x com o 2 elevado a x, lembra que o e ele vale 2,7 aproximado, alguma coisa assim.
Então, a base dele é maior. Então, ele cresce mais rápido que o 2 elevado a x. Então, o verde é o e elevado a x e o vermelho é o 2 elevado a x. Tudo bem? E eu posso ter o logaritmo natural. O logaritmo natural, ele é exatamente a inversa da e elevado a x. Então, em termos de gráfico, é isso. Logaritmo, tem que fazer alguma manipulação, né? Mas, enfim, em essência, o logaritmo é a inversa da exponencial. Bom, com isso a gente consegue agora resolver aquele problema inicial, do começo da aula. Aqui, antes de eu voltar lá. Então, eu tinha chegado aqui. Então, vamos lá. O que eu vou fazer? Eu tenho que resolver isso aqui. Então, depois de toda aquela discussão que a gente teve, o que eu preciso resolver é isso aqui. 2 elevado a n é igual a isso. Tá? Bom, a gente já viu que para resolver uma equação desse tipo exponencial, eu precisaria colocar esse número da direita aqui na base 2. Para resolver do jeito, digamos assim, um jeito ingênuo. Mas isso aqui não dá. Isso aqui eu já desisti de colocar na base 2. Vai ficar muito difícil. Então, o que eu posso fazer é aplicar o log na base 2 dos dois lados. Então, quando eu aplico o log na base 2 de 2 elevado a n, isso aqui é o log na base 2 disso aqui. Usando aquela regra do tombo, né? Então, log de uma coisa... Primeiro, aqui estou usando duas regras, desculpa. Primeiro que o n tomba, né? Isso aqui vale para qualquer propriedade. Eu vou fazer bem devagar, tá? Log de 2 na base 2. Por outro lado, aqui eu vou ter log. Aqui também eu tenho um produto e vou quebrar na soma, propriedade do log. É log na base 2 de 1922 mais log na base 2 de 10 a nona. Log na base 2 de 2 é 1. Então isso deu só n vezes 1. Igual. Aqui eu não vou mexer. Log de 1922 na base 2. Mas aqui eu posso aplicar aquela regra do tombo de novo. O 9 multiplica o log daquele lado, 9 vezes log de 10 na base 2. Beleza. Que o problema está setado já. É só substituir o valor. O problema é o seguinte, na calculadora você não tem log de 2. Então eu vou ter que fazer uma mudança de base aqui para deixar tudo em termos de log na base 10. Porque aí eu consigo bater na calculadora e chegar no valor que eu preciso. Então n vai ser igual a log de 1922. Lembra que log sem nada é log na base 2? Dividido por log de 2. Mais 9 vezes log de 10 na base 10, né, que eu não preciso escrever, dividido por log de 2. Tudo bem até aqui? Bom, agora tudo que está aqui você consegue bater, né, na calculadora. Log de 1922 vai ser 3,28. Tá? Log de 2 na base 10 é aproximadamente 0,3, mais 9 vezes log de 10 na base 10, isso é 1, sobre 0,3. Resolvendo isso daqui, você vai chegar em aproximadamente 40,9. Ou seja, deu um número picado. Como eu estou fazendo cortes inteiros, então o número mais próximo disso daqui é 41. Então, quando eu fizer 41 cortes, na verdade, eu ultrapasso a distância da Lua. Então, por isso que a resposta final são 41 cortes. Então, começando aquele problema lá original, que é, sei lá, bizarro, mas, enfim, usa bastante ferramenta. Usamos todas as propriedades de log, basicamente, aqui. Mudança, soma, potência, equação exponencial, que é importante. E aí a gente chega nesse número aqui, a gente conclui que ele é um número quebrado, um número racional. A gente precisa achar o número inteiro mais próximo, já que você não pode fazer meio corte no papel, não faz sentido. Então, o número que vai te dar, de fato, a distância são 41 cortes. Bom, acho que era isso por hoje.